Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao programa de hoje. O programa Opinião Espírita tratará, neste episódio, sobre tratamento espiritual, o presencial e o à distância. É um assunto curioso que envolve muitas nuances que vai te ajudar na compreensão deste assunto que nós abordamos com tanto amor, com tanto carinho, dentro de um centro espírita. Sejam bem-vindos, queridos telespectadores, ao programa Opinião Espírita. Estamos na metade do nosso projeto, da segunda temporada do nosso programa. Hoje, nós vamos falar de um assunto, como dissemos há pouco na introdução, que é o tratamento espiritual. O presencial, mas também as formas que existem à distância, de poder levar um pouco de amparo, um pouco de socorro, um pouco de alívio. Lembramos que o programa Opinião Espírita tem um patrocinador, é o Clube do Livro Letra Espírita. Conheça eles pelo site letraespírita.com.br. Eles têm diversos planos de assinatura, você pode escolher o estilo e a quantidade dos livros que deseja receber por mês. Confira também o plano digital da revista Letra Espírita, com conteúdo exclusivo e inédito. Tem alguma dúvida? Entre em contato pelo e-mail contato@letraespírita.com.br ou pelo telefone. O DDD é 22 e o número 27 24 0945. Eles estão fazendo um bom trabalho divulgando a literatura espírita. Seja um sócio do Clube do Livro Letra Espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, nós temos o e-mail vilardandre2@yahoo.com.br, mas você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Falarmos de tratamento espiritual, nós sempre temos que ter muita cautela para não criarmos nas pessoas que nos ouvem, nas pessoas que nos assistem, uma imagem de que um tratamento espiritual pode trocar o tratamento com o médico encarnado, pode trocar os remédios que toma-se no cotidiano. É muito importante nós lembrarmos que cabe ao médico aqui da Terra cuidar e com propriedade do nosso corpo físico. E quando nós temos a oportunidade de entrar numa casa religiosa, agora falando de nós os espíritas, nós podemos tratar do nosso espírito. Tratarmos do nosso espírito não é tão simples. Não é apenas ouvir o evangelho, ouvir a palestra pública, tomar um passe, tomar a água fluidificada. Vai muito além disto. Quando nós falamos de espiritual, nós estamos falando de um mundo que agora que nós estamos conhecendo. É natural que nós tenhamos dúvidas, dilemas, questionamentos, falta de compreensão no passar uma mensagem, falta de compreensão ao ouvirmos uma mensagem. Mas é importante que se diga também que existem várias variáveis que podem ajudar no tratamento espiritual. Fé, merecimento, equilíbrio, moderação. Tudo isto interfere no bom andamento de um tratamento. Mas isso ocorre também quando nós vamos a um médico encarnado. Ele nos passa uma lista do que devemos fazer, uma lista do que devemos evitar, nos orienta qual deve ser o nosso procedimento. E ali, quando nós saímos da consulta, cabe a cada um de nós nos conscientizarmos de que aquilo vai ser bom para nós. O tratamento espiritual é a mesma coisa. É uma forma que nós temos de recompormos um pouco conosco mesmo.
nós podemos sofrer a influência de espíritos, de encarnados ou de nós mesmos. Os espíritos que nos influenciam pode ser um familiar que desencarnou e não sabe que desencarnou. Pode ser um obsessor do passado. Pode ser um inimigo gratuito. Pode ser um espírito que passe a viver conosco pela lei da afinidade. Então, nós falarmos de espíritos que acompanham o encarnado, o leque é muito grande e nem sempre tem a ver com o nosso pretérito. Muitos espíritos que podem nos acompanhar pode ser devido ao nosso chamamento no presente. Mas como isto ocorre, André? Mediunidade, interação de espíritos para espíritos, de encarnados para encarnados, de encarnado para desencarnados, de desencarnados para encarnados, se dá de uma única maneira: pensamento. O que me liga aos encarnados, o que me liga aos espíritos é o nosso pensamento. Se o meu pensamento é desajustado, egoísta, melindroso, aquela situação toda que campeia o homem velho, naturalmente eu estou abrindo as portas da minha vida para esse tipo de espírito me acompanhar. Porque eles encontrarão em mim um vaso que poderão utilizar. O mundo espiritual, ele existe em espíritos de toda a natureza, esclarecidos, menos esclarecidos, bons, menos bons, mas tem muitos espíritos do outro lado que não têm compaixão. André Luiz nos fala, no livro Missionários da Luz, logo num dos primeiros capítulos, que André Luiz, acompanhando uma cena junto com Alexandre, vê uma família. A mãe, que era viúva, o pai já tinha retornado para o plano espiritual, e um casal de irmãos. Só que o irmão, ele tinha pensamentos muito complicados no lado da sexualidade. Pensamentos que não correspondia, era casado há pouco tempo, mas infelizmente não tinha uma conduta reta no pensamento. Apesar que nós sabemos que, segundo Jesus nos ensinou, o adultério não nasce numa relação propriamente dita, mas num pensamento contraditório à lei de amor e à lei da suavidade com o nosso semelhante. E aquele companheiro, quando estava dormindo e o seu espírito em desdobramento do corpo físico, vai para uma zona do prostíbulo. E lá ele se afiniza com duas entidades espirituais, que a cabeça destes dois espíritos era igual a dele, vivia em torno do sexo. Então nós passamos a ver que aqueles dois espíritos que passou a acompanhar não eram inimigos do passado, não tinham ligação nenhuma, mas pela lei da afinidade. Qual que foi a lei da afinidade? O sexo. Isso fez com que eles passassem os três a viver em comunhão, um alimentando o outro em suas necessidades. Então nós vemos que existe também os opositores que passam a obstruir a nossa encarnação gratuitamente. Gratuitamente. Esses espíritos não tinham vinculação nenhuma, esse encarnado não fez nada de mal para essas duas entidades, não prejudicou, não difamou, não prejudicou a família, mas acharam naquele encarnado a oportunidade de continuarem com os velhos pensamentos equivocados. Então, é muito interessante nós vermos que nem todas as associações espirituais que nos envolvem têm ligação com ontem, muitas é do hoje. Nós dissemos há pouco também que o encarnado, ele exerce uma influência sobre o outro encarnado, pelo pensamento. Ah, André, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Eu penso. Conforme o que eu penso, eu emito. Eu posso emitir bons pensamentos, mas geralmente a criatura humana emite pensamentos desajustados. Se a pessoa do outro lado está com a guarda baixa, não está fazendo uma prece, não está equilibrada, não está vigilante, aquilo pode desencadear, por exemplo, uma dor de cabeça. Aquilo pode desencadear um desajuste, como, por exemplo, quem tem uma úlcera, ataca a úlcera, quem tem
um problema assim, atacar aquele problema. Por quê? Porque a nossa mente está ligada ao nosso corpo físico. Desajustou o lado espiritual, desajusta o lado físico também. Então notemos, naquele dia que a gente está agitado, que nós estamos alterados, as coisas não saem do modo que a gente quer, alguma parte do nosso corpo vai dar sinal que a gente não está legal. Hoje em dia nós temos visto esses carros novos, para tudo existe um sensor, aparece uma luz quando nós estamos guiando o carro, quando falta gasolina, quando o pneu está baixo, aquelas coisas todas. O nosso corpo também sinaliza quando algo no lado espiritual não está bem. Ele mostra, vai com cuidado. Então o meio que nós vivemos interfere e muito no nosso dia a dia e também na qualidade de vida. Nós temos visto na atualidade muitas pessoas fazendo campanhas para ter uma alimentação saudável, o que é fundamental. Procurar fazer exercícios físicos, procurar ter uma alimentação conizente com as pesquisas que nós temos na atualidade. Mas uma coisa eu digo, tão importante quanto ter uma alimentação saudável é ter uma vida mental saudável. Porque Jesus mesmo nos disse, não se preocupe tanto com o que entra na boca, mas sim com o que sai. Não adianta eu ter uma alimentação sem isto, com aquilo, sem aquilo outro, sendo que o meu pensamento é sempre de crítica, de azedume, analisando o meio com um ar de superioridade. Então nós temos que ver que a vida mental, ela é fundamental. Tem muitas pessoas que não é feliz porque não compreendeu ainda que é no equilíbrio e na serenidade que vai encontrar felicidade. Não é no mundo, não é nas pessoas, não é nas posses, é dentro de si própria. O mundo vai nos dar tudo o que o mundo pode dar. Conforto, prazer, descanso. O mundo vai nos dar isto. Mas tem coisas que estão dentro de nós. Tem coisas que não estão à venda. Então o encarnado, o meio que nós vivemos, interfere diretamente na qualidade da nossa vida. E nós dissemos também da importância de nós pararmos para analisar o que nós desejamos, o que nós queremos verdadeiramente. Todos nós queremos alguma coisa, seja no lado material, seja no lado espiritual, seja no lado religioso, seja no lado familiar, seja no lado social. Todos nós queremos alguma coisa, pode ser pequena, como pode ser grande. O que nós queremos está ao nosso alcance? Tem muitas pessoas que são frustradas porque estão em busca de algo que, neste momento, o tempo de Deus é diferente do nosso. Tem coisas que não adianta eu teimar. Tem coisas que não adianta eu ir. Não é para ser agora. O tempo de Deus está acima do meu tempo. E quando eu forço, é igual quando eu pego uma banana, é quando eu pego uma manga, ainda não está madura. Ela vai amadurecer naturalmente? Vai. Mas o gosto dela amadurecer naturalmente é muito mais gostoso quando está no pé do que quando eu apanho e fica na minha fruteira para amadurecer. Então o lado espiritual, ele não pode ser esquecido por nós. O lado espiritual, ele não pode ser abandonado. Então nós já vimos que a influência dos espíritos, que a influência do meio, que a influência dos encarnados pode ditar. Mas existe uma terceira classe também de influência, nós mesmos, que é tão nociva quanto os espíritos e os encarnados. O nosso orgulho, a nossa maneira de vermos o próximo, a nossa maneira de interagirmos com o meio, as expectativas que criamos em torno do nosso semelhante, tudo isso dificulta o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu passo a ver o mundo da minha ótica. E quando eu sou convidado a ver de uma outra ótica, eu não tenho olhos para aquilo. Por quê? Porque eu não habituei. Eu não criei aquele mecanismo. Eu olho o meu lado, as minhas necessidades, o próximo é problema do próximo. Eu digo sempre que o maior obsessor que nós temos não é nenhum espírito e não é nenhum encarnado, somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores obsessores. Limitamo-nos todos os dias, reclamando em demasia, questionando com questionamentos que não nos vão levar a lugar nenhum,
perdendo tempo muitas vezes com coisas que chegou no final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, não crescemos nada. É isso que nós temos que analisar, é traçar uma meta e lutar por ela. A religiosidade, ela vem para nos mostrar os caminhos. Se nós vamos seguir, depende da nossa consciência, da nossa conduta, do que nós desejamos para nós mesmos. E além do tratamento espiritual à distância que podemos ter num centro espírita, com atendimento fraterno, com diálogo fraterno, com o passe, nós também temos o tratamento espiritual à distância. A TV A Caminho da Luz, que é quem está promovendo este programa, tem um departamento que é a TV A Caminho da Luz. E o centro que dirige a TV A Caminho da Luz é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E a questão de 4, 5 anos, nós criamos o tratamento espiritual à distância a pedido do Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual da casa. Então é por e-mail, afraterno@hotmail.com, totalmente sigiloso e gratuito. Sigiloso porque é um grupo pequeno que tem acesso a isto, nomes e endereços não vazam dali, e o segundo ponto é, não se fala de dinheiro, é gratuito. Então nós vemos que já passaram milhares de pessoas, é isso mesmo, milhares de pessoas nesse tratamento, no Brasil e no exterior. Muitas tiveram bons êxitos, bons resultados, outras nem tanto, umas foram auxiliadas, outras não atingiram o que se esperava, porque o centro é fraco, porque o centro... Não, porque não depende apenas do centro. Quando se entra num tratamento presencial à distância, nós temos algumas regrinhas para ser seguidas. Nem tudo depende dos espíritos. Nem tudo depende do plano espiritual. Tem coisas que dependem de nós. Mas, na grande maioria dos casos, obsessores afastaram de encarnados, familiares foram esclarecidos que desencarnaram e que estavam atrapalhando os familiares de modo inconsciente, opositores gratuitos, encarnados começaram a passar a ouvir a mensagem e a refletir no caminho que estavam seguindo. Então 80% teve êxito, teve um resultado muito bacana. Então, tudo isto é válido. Ah, mas André, por e-mail vale? Vale. Hoje nós temos visto aí passes virtuais, tratamentos virtuais. A internet veio para nos auxiliar. O amor está em toda parte. O amor, a bondade, falanges do bem. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, há anos nós estamos fazendo o Evangelho no Lar. É em média 100, 150, 200 pessoas que assistem simultaneamente. É pelo Facebook. Você pode curtir a página e assistir. É facebook.com/André Luiz Vilar de número. Deixa o seu like e todos os domingos entra. Ali nós vemos que as pessoas que sintonizam, as pessoas que estão voltadas para aquilo, com o coração aberto, com um copinho de água, tendo fé, lógico que recebe auxílio. A bondade está em toda parte. Então é isso que nós precisamos compreender. O amor supera tudo. O bem vence o mal. Agora nós temos que vencer o mal dentro de nós, não o mal dos outros, o mal do mundo, o mal dentro de nós. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, participe do programa. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794 ou pode entrar em contato conosco pelo e-mail vilarandré2@yahoo.com.br. Nós lembramos que o programa Opinião Espírita, sua segunda temporada, todos os programas inéditos entram aos domingos às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então não deixe de, neste domingo, assistir. O nosso próximo programa vai ser falando sobre a reencarnação, uma das bases doutrinárias do Espiritismo. Então, domingo que virá, nós estaremos entrando com um programa novo. Aproveita e se inscreva no canal. Para os amigos em Portugal, se subscreva, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Habilite as notificações. Ali você tem vários estudos, vários programas à sua disposição, mas não deixe de se inscrever.
não deixa de participar. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe, vamos divulgar. Chegando ao final do nosso programa, rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muito amor, e até o próximo programa.